Bom, gente, então vamos iniciar. Aqui, a Débora Serra, nossa turismóloga, ela faz doutorado lá na geografia e ela estuda a questão do Sírio. Ela fez uma dissertação maravilhosa sobre o Sírio, recomendo se vocês quiserem ler, né? E continua estudando a questão do Sírio de Nazaré, a questão da festa, dos processos políticos, das contradições, né, da questão cultural. Então são elementos que ela trata dentro da dissertação e está tratando agora na tese de doutorado. Então, ela vai falar um pouquinho aqui sobre a importância desse espaço do CAM, da Basílica, da questão do Sírio e não sei se dos cinemas de rua não, posso falar depois, tá? Bom dia a todos. Bom, alguém aqui nunca participou do Sírio de Nazaré? Quando eu falo participar, não necessariamente é participar das procissões, mas estar em Belém e sentir como é o Sírio. Alguém nunca? Então fica mais fácil falar. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou com a sensação de que não está funcionando. Bom, então vocês sabem a importância desse espaço para Belém, né? Quem conhece o Sírio de Belém sabe muito bem dessa importância, né? Nós estamos aqui em frente à Basílica de Nazaré, estamos na Praça Santuário, aqui ao lado a gente tem a Basílica de Nazaré e a história, né, para a construção da Basílica nesse lugar é que se conta, é uma lenda, né, que um senhor chamado Plácido encontrou uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que se diz que é a imagem que fica aqui na igreja, né, no Glória, ela fica permanentemente na igreja, né? Então ela foi achada no Igarapé, às margens do Igarapé, e o Plácido levou a imagem para casa e a imagem sempre voltava para esse local do achado. Então se entendeu que ela queria ficar aqui. As lendas continuam nesse sentido, né? Um governador na época, que ninguém diz quem é, não tem nenhuma fonte histórica que comprove isso, diz que o governador levou a imagem lá para o Palácio do Governo, lá na Cidade Velha, e a imagem, mesmo vigiada pelos guardas, voltava para cá, e diziam que era Santa Flujona. O fato é que por essas e outras histórias se resolveu fazer aqui nesse espaço a primeira construção de uma ermida, isso já no primeiro Sírio de Nazaré, que aconteceu em 1793, tá? O governador começou, né, falou dessa questão da inauguração, né, de se construir uma igreja, né, de fato, por conta dessa devoção que começou em cerca de 1700, no início de 1700, e já em 1793 o governador já criou realmente uma procissão que foi chamada de Sírio, é o nosso Sírio de Nazaré. E inclusive o caminho percorrido, né, era justamente daqui até o Palácio do Governo e depois a imagem voltava para cá. Então a gente pode dizer que tanto a trasladação como o Sírio são as primeiras procissões, né, desse evento. Então, foram várias construções sucessivas até que se chegasse ao que a gente tem hoje como Basílica, que é uma réplica da Basílica de São Paulo, em Roma. Em relação aos detalhes arquitetônicos, o nosso arquiteto aqui vai também detalhar um pouquinho mais depois da minha fala. Mas essa construção, ela foi feita na primeira metade do século XX. Começou em 1909, e lá pela década de 50 que ela foi concluída. A gente tem também uma colega que começou agora a participar da Pastoral do Turismo, então ela também vai fazer alguma fala que vai complementar aqui a nossa fala. Certo, então, essa é a importância, né, da questão dessa localização, da basílica e tudo, é a questão da devoção, que era muito grande, eram muitas pessoas de muitos lugares que começavam a vir para cá, né? Então essa área de Belém, ela se tornou importante pela questão da devoção. O que a gente vem observando ao longo dos anos? Aqui a gente está numa praça, quem sabe o nome da praça hoje? Praça Santuário. Né? Mas antes disso ela teve outro nome, que é a Praça Justo Chermon. É uma praça pública, né? Mas a gente acaba associando ela à questão da igreja, né? A gente imagina que ela pertence à igreja, mas continua sendo uma praça pública.
E até a década de 80 a gente tinha aqui coretos, a gente tinha uma outra configuração nessa praça. E acontecia também o Arraial de Nazaré. Alguém se lembra da época do Arraial de Nazaré aqui? Lembra, né? Gorete não lembro. Pois é, andava no cavalinho. Enfim, então essa parte, digamos, profana da festa acontecia em frente à igreja, né? E com o passar do tempo, na década de 80, se começou a construir o Centro Arquitetônico de Nazaré, e aí a gente já vê a praça com esse formato, né, já com elementos da devoção, né? A gente encontra o local onde fica a imagem de Nazaré durante o Círio, durante o mês de maio, em alguns períodos do ano. A gente encontra vários elementos aqui na praça que se referem à devoção. Ao redor, a gente também vai encontrando outros espaços que se relacionam. Então, o que acontecia aqui, que era, por exemplo, o parquinho, onde é que ele acontece hoje? Lá atrás, né, que é o estacionamento da igreja. Ali naquela área a gente tem a casa de plástico que recebe os peregrinos, né, cuida dos peregrinos. A gente tem o espaço Memória de Nazaré, que é um espaço bem interessante para a gente conhecer. E muita gente diz, mas se já tem o Museu do Círio, para que tem o Memória de Nazaré? Na verdade, são duas concepções diferentes, né? Aqui no Memória de Nazaré você vai encontrar os aspectos religiosos do Círio. Ele é cuidado, ele foi criado pela igreja. Então, o sentido da existência dele é mostrar, né, o que tem a ver realmente com o que a igreja organiza. Já o Museu do Círio, ele acaba tendo uma concepção mais ampla do Círio, que é a questão também do profano. Então é bem interessante você visitar os dois espaços. Todos têm, tanto aqui como lá também tem monitores assim muito preparados, né, para falar sobre a questão do Círio. E então a gente observa, né, ao redor da praça, a gente tem esses elementos que eu já falei. Com o tempo também, aquela área ali onde é o Lírio Mimoso, é uma loja de souvenirs católicos, né? A gente tinha um restaurante anteriormente, hoje a gente já tem essa loja, né, de souvenirs. Vocês observam ali, ó, aquele portal, né? A gente tem tanto aqui como lá do outro lado. O que isso vai significando pra gente? Sim, um outro elemento. Quem se lembra, até 2015, essa área aqui, que hoje a praça é uma extensão da igreja, né? E vocês observam que a gente tinha uma rua, né? E ela foi colocado o mesmo piso aqui da praça, né? Então, reforçando mais essa ideia de que a praça é uma extensão, né, da basílica. Enfim, todos esses elementos fazem a gente pensar na questão das apropriações, né? E inclusive das dominações, né? Dominações concretas, quando de fato, até judicialmente, por lei, o governo doa a área para a igreja tem realmente o direito, né, de intervir naquele espaço. E apropriações simbólicas, por exemplo, como eu coloquei para vocês o portal, que ele acaba dizendo, essa área aqui é a área do Círio, essa área aqui se remete a Nossa Senhora de Nazaré, né? Então, essas apropriações, elas também têm um motivo que vai ficando cada vez mais claro, que é a questão do que a gente chama de turistificação do espaço do Círio. Porque se a gente for observar, esses elementos que estão sendo construídos ao redor, eles acabam atendendo a nós, mas eles também têm essa ideia de atender, de trazer o turista, de fazer o turista viver um pouquinho do Círio, mesmo fora do Círio, né? Ele tem a oportunidade de visitar espaços que remetem ao Círio e isso desperta neles a vontade de vir também nesse período, né? Então é isso que a gente acaba chamando de turistificação, né? Tem essa relação com essas apropriações simbólicas, concretas. E essa turistificação, a gente pode dizer que ela é feita por quem? Quais são os agentes desse processo? Quem vocês dizem que consegue fazer, implementar esse processo de turistificação? Quais são esses agentes? Ninguém cita nenhum aqui? Bom, então, nós temos a igreja, ela seria um agente da turistificação?
do espaço no Círio? Claro, né? O governo também contribui para isso? O mercado, quem é que patrocina o Círio, né? Seja nas festas mais religiosas ou seja no que a gente chama de profano, né? O mercado também está aí, mas a gente tem mas a gente tem, por exemplo, o patrocinador oficial do Círio, né? A gente tem os apoiadores, enfim, e das outras festividades que acontecem também o mercado acaba também participando. E a gente tem um outro agente que é o próprio, os turistas também fazem parte, né? À medida que os turistas chegam, a necessidade de se criar elementos para atendê-los aumenta, mas aqui no Círio algo muito forte é a questão de nós, moradores de Belém. Quem aqui nunca convidou alguém para vir passar o Círio, né? O normal é esse, você receber as pessoas na sua casa. Então, nós também somos responsáveis por esse processo, né? Então, o importante, a gente não pode dizer, é ruim, o processo de turistificação é prejudicial. Todo e qualquer processo pode ser prejudicial em alguns aspectos e benéfico em outros, né? O que é importante é a gente ter essa reflexão, para que a questão apenas do mercado não se sobreponha ao que a gente considera como identitário nosso, tá? Alguma dúvida? Então, eu vou passar primeiro a fala para ele, que ele ficou de falar sobre algumas coisas da arquitetura, e aí em seguida a gente passa para você. Tranquilo. Eu tenho uma dúvida, o que é isso aqui? Isso é a formação dos novos aspirantes à guarda de Nazaré. A nomeação é hoje, não é isso? Vocês foram nomeados novos guardas, né? Guarda da Navita. Bastante gente, né? Graças a Deus. Eu não tinha essa dimensão também, né? Primeira vez que tem essa dimensão de tanta gente, realmente. O Círio fica tão disperso que a gente acaba não vendo que são tantos assim. Bom, gente, concluindo a fala da Débora em relação à igreja, a igreja, ela normalmente ela sai de um padrão de uma planta interna de arquitetura ou em cruz grega ou em cruz latina. Em outras palavras, vocês pegam uma cruz na cabeça de vocês, imaginem o formato de uma cruz, e ao redor dessa cruz, nas suas delimitações, você executa a construção da alvenaria. Então, normalmente a igreja ela sai de uma cruz grega ou de uma cruz latina. Quando a gente observa para essa basílica, nós podemos notar alguns detalhes, não dá para falar de todos, porque é um dicionário muito grande de características arquitetônicas. Primeiro é o frontão triangular que existe ali. Aquele triângulo ali se chama frontão triangular. E ele mostra um pouco a questão vamos dizer, da origem da cidade, do povo de Belém, a presença do rio. E se vocês olharem um pouco mais, acho que direita, lado direito, tem dois personagens que não tem nada a ver com os personagens dos habitantes da época, que são duas pessoas que estão de terno e gravata, que são pessoas que ajudaram a financiar a construção dessa basílica. Essa igreja, ela começou a ser reformada no início do século XX e ela demorou muitos anos até ser concluída. Eu acho que 20, 30 anos por aí assim. Então exigiu uma demanda de dinheiro muito grande. E se vocês tiveram a oportunidade de entrar nela, se vocês olharem superiormente, antes de olhar para o teto, tem algum nome de algumas famílias. E essas famílias são algumas famílias que doaram dinheiro, que eram famílias importantes na época, que doaram dinheiro para a construção dessa igreja. Outro detalhe que a gente pode observar é que ali é aquela varanda. Aquela varanda, se não me engano, ela se chama átrio. É átrio, né? É o átrio. Comparando ela com, por exemplo, com o Teatro da Paz. O Teatro da Paz também tem um átrio. Mas tem algumas especificidades diferentes que nós podemos observar enquanto estrutura. Essa varanda, esse átrio, nós temos colunas que sustentam esse átrio, enquanto o Teatro da Paz não tem exatamente colunas, nós temos paredes de dimensões muito grandes que sustentam o átrio em cima. O Teatro da Paz ele é de 1800, por aí assim, e a igreja sofre uma reforma a partir de 1900, então já a partir da igreja já tem um sistema construtivo um pouco mais inovador do que em relação ao Teatro da Paz, que esse sistema é o que hoje nós chamamos de concreto armado. Para quem não sabe, o concreto armado é a junção de dois tipos de materiais. Primeiro, o concreto mesmo, através com a junção do cimento, em substituição a cal, porque o cimento ele proporciona um tempo de pega mais rápido e a estrutura que tem cimento ela tem uma resistência maior do que a cal. E junto com a estrutura metálicas,
que são o ferro. O cimento, o concreto, ele resiste à tração e o ferro à compreensão. Então os dois juntos propiciaram construções, por exemplo, cada vez mais verticalizadas. A verticalização tem esse poder de levar edificações cada vez maiores graças ao sistema de concreto armado aqui na estão. Então é muito provável que aquelas colunas que ali estão, elas tenham uma característica de concreto armado, porque são plantas italianas e essas plantas mais antigas que eu tive acesso, ela tem tipo grampos entrelaçados, recobertos com concreto. Então é muito provável que, diferente do átrio do Teatro da Paz, esse átrio aí, essas colunas sejam concreto armado e não em estruturas robustas de pedra, como pode ser talvez no Teatro da Paz, que sustentem aquele átrio. Bom dia a todos, eu sou a professora Virna, sou geógrafa, especialista em ciência da religião. Então o que eu venho trazer para vocês também aqui um pouquinho é a reflexão sobre a religião como bem comum e como a religião deve ser promovida e protegida pelo Estado. A partir do momento que a gente tem a religião como uma promotora também dos bens éticos. Se você tem alguém envolvido, muito provavelmente alguém envolvido com a religião, ele tem princípios éticos mais aflorados do que qualquer outra pessoa. Vale lembrar que, constitucionalmente falando, a nossa própria lei, ela é embasada em questões religiosas, desde a antiguidade, desde a nossa herança helênica. Então é preciso, e quem retoma isso é John Finnis, a gente pesquisa ele na Tradição da Lei Natural, no Instituto de Ciências Jurídicas, através do grupo de pesquisa Tradição da Lei Natural, que retoma essa questão de promover a religião, protegendo-a, seja ela qual for. Vale aqui, nesse momento que a gente tem presente aqui agora é a Guarda de Nazaré. Eu queria pedir uma salva de palmas aí para a Guarda de Nazaré. Aos novos guardas de Nazaré que hoje estão sendo nomeados e que vão participar do Sírio hoje, cujo tema é Maria Estrela da Evangelização. Então, a gente tem aqui nesse momento uma reconfiguração territorial, né? Vale dizer que aqui é um espaço religioso, é um espaço totalmente tomado pela religião, mas que a gente se depara com um território sagrado da Basílica de Nazaré e da própria praça, que tem questão religiosa por ter uma imagem aqui, mas a gente ao mesmo tempo tem uma questão profana que nos assola nesse momento, né? É uma questão do Cine Ópera aqui, que sempre assolou, não é, mestra? Então a gente tem uma disputa territorial e quem nos fala perfeitamente isso é Mircea Eliade, dentro da questão, né? Nós temos o aspecto sagrado confrontando por uma questão aqui de uma rua, alguns metros, que nos separa de um antro pagão, né? Então a gente tem aqui uma reflexão extremamente prolífica dentro da geografia, dentro de uma espacialidade religiosa e devocional mariana que configura o nosso estado paraense. Em Belém do Pará. Belém do Pará é conhecida e reconhecida mundialmente pela sua devoção mariana, e vale a pena dizer que dentro da questão turística, geoturística, Belém movimenta 2,2 milhões de pessoas na época do Sírio. Então Belém vai ser sempre lembrada pelo Sírio de Nazaré, e é importante que nós tomemos isso como patrimônio material e imaterial da nossa cultura, valorizando, seja você de qualquer religião, mas que valorize o patrimônio turístico que o Sírio de Nazaré nos traz. E por fim, gostaria de terminar essa fala agradecendo à professora Goretti por esse espaço. Para mim, que venho da geografia da Universidade Federal de Uberlândia e venho do Rio de Janeiro também, quero agradecer profundamente a essa iniciativa maravilhosa do roteiro geoturístico pela Estrada de Nazaré, que nos retoma, nos faz conhecer e reconhecer novamente aquilo que está intrínseco no nosso caráter geográfico, do nosso caráter paraense, e é muito bom poder estar aqui, mestre. Bom, muito obrigado. A Pastur, nesse momento, ela está com inscrições abertas para voluntários. Eu acabei de me candidatar como uma voluntária para trabalhar na questão da simultaneous translation, para ajudar as pessoas que vêm de fora a ter um acesso maior, visto que, infelizmente, alguns monitores não têm esse domínio da língua inglesa e não podem se comunicar de maneira efetiva e mais dinâmica com o turista que vem conhecer, né? Então a gente tem uma boa vontade muito grande, isso é fundamental, mas é necessário que se domine também um idioma, né? Hoje posso ajudar com a questão do inglês, mas também com o hebraico, sou aluna de hebraico, então, né, os judeus que vêm conhecer também aqui a questão da nossa religiosidade, que são mais abertos,
tem essa possibilidade de comigo poder trocar uma ideia. Então, quem quiser se inscrever nesse momento, a Pastur, que é a pastoral de turismo da Catedral Metropolitana de Belém, está com inscrições abertas, está recebendo voluntários, geógrafos, turismólogos, historiadores, todos que estejam interessados em ajudar e promover o turismo de maneira efetiva e, principalmente, a questão da nossa geografia da religião, que é o nosso patrimônio, está dentro de nós e que precisa ser de modo ainda mais promovido e protegido. Obrigada. Bom, obrigada, Virna, pela sua contribuição. Bom, gente, só antes da gente sair, falar sobre essa questão dos cinemas. Belém, nós tínhamos muitos cinemas de rua, né? Inclusive dentro do Arraial, que começou esse cinema lá no início do século XX, né? Então, para dizer também que essa questão do Sírio é uma festa, eu digo que é muito mais que uma festa religiosa, ela é uma festa cultural, né? Aonde o profano e o sagrado estão tudo junto e misturado, né? A questão das festas que acontecem antes, após, durante a festa religiosa também. E poucos cinemas de rua resistiram. A maioria, né, nós sabemos, nos últimos 20 anos, essa mudança para o shopping center, a questão da segurança, toda também uma pressão imobiliária em cima desses prédios cinemas. E em Belém nós resistimos Olímpia, que a população resistiu na época, né? Vocês sabem onde é, que é um cinema antigo, mais antigo funcionamento do Brasil, né? E aqui resistiu o Cine Ópera, né? Que é um cinema de filme povo, então, que faz esse diálogo com o que é a cidade de Belém, com o que é a festa de Nazaré, que é isso. Profano e sagrado estão juntos e misturados todo o tempo, né? Que mostra que é muito mais do que só essa questão do religioso, mas é uma questão cultural. Assim como também onde eram as lojas americanas, quem lembra que cinema era? Cine Nazaré 1, Cine Nazaré 2. Ó, tá vendo? Quem tem mais de 30 anos lembra, né? Que frequentava no cinema belíssimo, né? Que tinha aqui toda, né? E também tinha o cinema Iracema, né? Então toda essa área era uma área importante para essa questão do cinema de rua, que hoje estão no shopping center, mas Belém também resiste nos cinemas de arte, né? Que estão em alguns lugares. Funciona aqui, nessa casa de arte aqui do lado, funciona lá dentro do Centur, também o Líbero Luchardo, lá dentro da Estação das Drogas, de vez em quando tem sessões, né? Então a gente também tem um circuito aí do cinema de arte, que são aqueles filmes que estão fora do circuito comercial.